Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos. Então, boa noite a todos. Então, hoje nós vamos dar continuidade às causas da Segunda Guerra Mundial. Agora vai ser a última parte das causas da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos comentar agora sobre o ambiente político na Alemanha que levou Hitler ao poder em 1933. Bom, a Alemanha era uma república parlamentarista, né? A monarquia na Alemanha tinha acabado com a Primeira Guerra Mundial, então era uma república parlamentarista, tinha um presidente, primeiro-ministro. Como é muito comum nesses regimes, o presidente podia ter alguma autonomia nas relações exteriores, podia dissolver o Congresso mediante algumas situações, convocar eleições, mais ou menos como muitos regimes parlamentares de hoje em dia funcionam. E era a Constituição que vigorava na Alemanha, era a Constituição de Weimar, que serviu de inspiração para várias constituições no mundo inteiro, Constituição liberal, claro, e também influenciou as constituições aqui no Brasil também. O presidente na época era o Hindenburg, que era tido como herói na Alemanha, né? Então era uma figura muito popular, muito querida. E na primeira eleição, aqui que eu tenho os dados aqui para mostrar, na eleição de 1930, já havia o Partido Nazista, obviamente, o Partido Nazista teve 18% de votos. Daqui a pouco nós comentamos das outras eleições. E entre 1930 e 1932, o primeiro-ministro era o Brüning, do Partido do Centro, Partido Zentrum, que vai ser o partido que na realidade vai dar, mediante uma manobra lá, vai dar o poder para o Hitler indiretamente, como nós vamos ver na sequência. Esse Partido do Centro era o partido que reunia muitos católicos na Alemanha, mas eram católicos mais liberais, embora tivesse alguns mais conservadores. Esse partido era muito forte na Baviera e no extremo oeste da Alemanha, que fazia fronteira com o Benelux e com a França. O Partido do Centro era antigo na Alemanha. Ele foi criado, acho que foi criado no tempo do Bismarck, lá por volta do ano 1870. Bismarck era conhecido como chanceler de ferro. Ele foi um dos principais líderes da unificação alemã. Foi lá que teve o segundo reino alemão, por isso é uma das razões de ter o terceiro Reich, que eu já expliquei na aula anterior, não só por causa disso, mas por outras causas também. E o Bismarck tinha uma característica, ele odiava a Igreja Católica. E ele fez um movimento lá na época dele, né, na década de 1870, contra a Igreja, que levou o nome de luta cultural, Kulturkampf. Então esse nome que hoje está na moda de luta cultural, né, guerra cultural, que de fato existe mesmo, e também já existiu em outros locais, sempre existiu essa guerra cultural, mas o nome, né, um nome moderno para isso, então começou com Bismarck. Fica aí uma curiosidade, a Kulturkampf de Bismarck, dirigida especialmente contra a Igreja Católica. E esse partido do Zentrum, né, o Partido do Centro, foi um movimento de reação contra o Bismarck, mas infelizmente era ligado, conforme eu falei, a católicos mais liberais, embora também tinha os conservadores, e por uma coisa estranhíssima, eles não gostavam dos poloneses católicos, né? Uma coisa completamente absurda. Bom, e esse Brüning era justamente do Partido do Centro e foi chanceler entre 1930 e 1932. Ele era contra os nazistas, e aí sofreu muita pressão de tudo quanto é lado. Os nazistas sempre faziam atentados, faziam tumultos, então foi uma época muito complicada aí na Alemanha. Só que nas eleições de 32, esse Brüning vai perder o poder.
Nas eleições de 32, né, de julho de 32, os nazistas tiveram já 37% de apoio, 37% dos votos, 21% era do Partido Social Democrata, os comunistas 14% e o Partido do Centro 12%. O Partido do Centro não fugiu, nessa época estava entre 10% e 12%. E aí o Brüning caiu em boa parte por causa de uma manobra de von Papen, que era católico e vai apoiar o Hitler depois vergonhosamente, Franz von Papen. Franz von Papen era do partido do Centro, só que mediante uma manobra, o von Papen era simpático aos nazistas, o Brüning perde o apoio, os dois brigam, o von Papen adere a outro partido e o von Papen se torna primeiro-ministro da Alemanha, só que numa coisa totalmente instável. Ainda no ano de 1932 tem eleição para presidente, nas repúblicas parlamentaristas tem eleição para presidente e eleição para o parlamento, né? Então se vota para escolher presidente, se vota para escolher o Congresso. Aí na eleição de novembro de 32 para presidente, ganhou não foi de novembro de 32, foi setembro de 32, ganhou o Hindenburg com 53% dos votos, ele era favorito, ninguém ganhava o Hindenburg. Depois o Hitler ficou com 37% e Thälmann do Partido Comunista 10%. Aí sim, nas eleições parlamentares de 32 de novembro, o Partido Nazista teve menos votação que a de julho de 32. 32 foi um ano bem tumultuado com 2 eleições parlamentares, porque conforme eu falei, o Hindenburg podia dissolver o Congresso, e no fato ele dissolveu o Congresso eleito na eleição de julho, convocou novas eleições para novembro, e nessas eleições de novembro, os nazistas tiveram 33% menos que os 37% da outra eleição, os social-democratas 20%, o Partido Comunista 17% e o Partido do Centro 12%. E o von Papen, então, se tornou primeiro-ministro, colocou como secretário dele um tal de Schleicher, acho que é assim que se fala o nome, e o Schleicher tinha uma alma meio autoritária. Os dois, tanto o von Papen como o Schleicher, tinham contatos com os nazistas, e eles então levantaram a lei que proibia os paramilitares da SA, que era ligado ao partido nazista, quer dizer, um absurdo. Isso aí na prática deu liberdade para a SA fazer o que quisesse como atividade paramilitar na Alemanha. Só que o gabinete do von Papen foi instável, e aí ele caiu, e teve a ascensão do Schleicher, esse daí que eu falei. O Schleicher e o von Papen acabam brigando. O Schleicher depois ele se desentende com os nazistas, o gabinete dele dura alguns meses, de 32 para o começo de 33, e aí no começo de 33, março de 33, tem uma nova eleição, janeiro de 33 tem uma nova eleição. Nessa nova eleição os nazistas conseguem 44%, social-democrata 18%, e o Partido Comunista 12%, e o Partido do Centro 11%, quer dizer, o Hitler estava próximo de uma maioria absoluta no parlamento, não conseguiu, por aí uma margem de 7%. Mas essa grande votação que o Partido Nazista teve, de 44%, foi feita na base da ameaça. Os nazistas faziam uma ameaça em toda a Alemanha sobre, entre aspas, o justificativo que estavam fiscalizando os votos. Na realidade, as pessoas eram ameaçadas se não votassem no Partido Nazista. Então o ambiente era absolutamente tenso na Alemanha, com ameaças para tudo quanto é lado, atentados, depois nós vamos ver mortes políticas, mas é um ambiente de verdadeiro horror. E aí em 33, o Schleicher ainda é primeiro-ministro, mas ele caiu, pediu a renúncia, ele se desentendeu com o Hindenburg, pediu a renúncia, e aí a Alemanha ficou durante um tempo sem primeiro-ministro, e o von Papen articulou a ascensão de Hitler como chanceler. O título de primeiro-ministro na Alemanha é chanceler, né?
Então aí o von Papen, que o Hindenburg inicialmente era contrário ao Hitler, ele não era muito simpático ao Hitler, mas o von Papen, o filho do Hindenburg, que tem o mesmo nome do pai, Hindenburg filho, eles articularam junto com o Hindenburg para que o Hindenburg aceitasse o Hitler como chanceler. E aí finalmente o Hindenburg aceitou, mas a articulação foi feita pelo von Papen. Então o von Papen, aquele que tinha sido do Partido do Centro, briga, se alia aos nazistas, deixa a SA fazer tudo lá com o movimento paramilitar, briga com o Schleicher, e aí promove a ascensão do Hitler ao poder em 1933. Só que a coisa vai piorar bastante. Por quê? Porque aí tem um incêndio no Reichstag, né, no parlamento alemão, e na investigação chega-se que seria o culpado um comunista, mas na realidade todo mundo suspeita que teria sido os nazistas, e exploraram o comunista para dar um atentado. Com esse atentado no Reichstag, então gerou um medo na Alemanha contra o comunismo. O Hitler e outros disseram que o comunismo estava à beira de dar um golpe na Alemanha. Mentira, mas isso que foi divulgado na Alemanha. E o Hindenburg suspendeu alguns direitos civis. Enquanto o Hitler estava ele então conseguiu a maioria do parlamento, né, mediante a aliança com outros partidos, conseguiu a maioria, mas o que ele queria mesmo era governar como ditador, né, na realidade como tirano. E aí ele houve uma proposta então de fortalecimento de poder com umas linhas completamente absurdas que eu vou ler agora. O projeto de lei proposto por Hitler era constituído do seguinte: de acordo com o artigo 1º, o poder legislativo era transferido do Reichstag do parlamento para o governo, ou seja, para o chanceler. O artigo 2 estendia os plenos poderes às modificações que viessem a ser feitas na Constituição, ou seja, o chanceler poderia alterar artigos da Constituição. O artigo 3º retirava do presidente do Reichstag o direito de promulgar as leis que passava a ser do chanceler do Reich, no caso Hitler. O artigo 4 ampliava a autoridade das leis inseridas em determinados tratados com o governo estrangeiro, ou seja, o Hitler poderia então nomear, fazer qualquer coisa em nível internacional. E finalmente, aí eram essas as principais quatro. Depois o Hitler fez uma outra proposta para simplesmente extinguir o cargo de presidente, para ser tudo unificado em torno do chanceler. Só que para ele conseguir fazer isso, que era um verdadeiro golpe, né? Isso aqui é um golpe, centraliza o poder na mão de uma pessoa, a pessoa vira um ditador podendo fazer o que quisesse. É isso que significa essa mudança na legislação alemã. Exigia um quórum maior para aprovar essa lei, que é absurda, e o Hitler não tinha esse quórum. E aí que entra o Partido do Centro. O Partido do Centro, nessa ocasião, era presidido por Ludwig Kaas. O Ludwig Kaas, conhecido como Dr. Kaas. O Dr. Kaas era padre e era político. E o Dr. Kaas ficou ligado ao Hitler, gostou dessa ideia e orientou o Partido do Centro a aderir a esse projeto de lei absurdo que dava totais poderes para o Hitler, quer dizer, uma coisa completamente absurda. Teve muita discussão dentro do Partido do Centro, mas aí finalmente, infelizmente, o Partido do Centro cedeu, e aí então o Hitler conseguiu a maioria que ele queria para aprovar esse conjunto de leis completamente absurdo. O único partido de vulto que resistiu foi o Partido Social Democrata, que pegou ao momento, falou no parlamento, falando que aquilo era um absurdo, que dava muito poder político, que era exagerado. Teve troca de insulto entre Hitler e os líderes do Partido Social Democrata. Depois muitos vão ser perseguidos, claro. E aí com isso, então, em março de 1933, com a aprovação dessa lei absurda e criminosa, então o Hitler fica com todos os poderes na mão. Mais ou menos na mesma época, um pouco antes, os nazistas fizeram aquele slogan que ficou famoso, né? Um povo, um Reich, um líder.
Esse von Papen depois se desentende um pouco com Hitler, quase morre na noite dos longos punhais. Depois eu vou falar só para terminar na história do von Papen. Depois o von Papen, junto com o Dr. Kaas, articulam a concordata com o Vaticano, que eu vou falar daqui a pouco. O von Papen se torna diplomata do Hitler na Turquia. Lá ele vai desempenhar um importante papel na espionagem, já que ele consegue contratar um albanês, cujo codinome era Cícero, e esse albanês, o Cícero, trabalhava no escritório da Inglaterra na Turquia. Ele conseguiu vários papéis secretos, vários documentos secretos de operações inglesas que eram então levados a conhecimento das autoridades alemãs. Também o von Papen articulou a neutralidade da Turquia. De fato, a Turquia ficou neutra na Segunda Guerra até alguns meses antes do fim da guerra. Então, von Papen teve um papel importante aí nessa história da espionagem na Turquia. Agora, o mais curioso é que lá na Turquia, quem era anúncio apostólico era o Roncalli, futuro João 23. O Roncalli ficou amigo do von Papen. Quando depois o von Papen foi julgado nos crimes de Nuremberg, a defesa de von Papen pediu por então Papa, ele não era Papa, né? Perdão, mas pediu por Roncalli fazer um testemunho por escrito para o von Papen. Então o cardeal Roncalli fez um testemunho defendendo o von Papen. Isso aí serviu de prova no tribunal de Nuremberg para absolver o von Papen. O von Papen foi absolvido no tribunal de Nuremberg, em boa parte por causa do Roncalli. E o von Papen também recebeu um título, um título de honra do Vaticano também, uma coisa completamente absurda, né? E o von Papen e o Dr. Kaas, então, principalmente o von Papen, articulou com o Vaticano uma concordata com Hitler. Hitler já estava no poder, já estava com todos os poderes. A concordata foi assinada em 1933, tendo de um lado, então, o cardeal Pacelli, futuro Pio XII, e de outro lado, assinada em nome do governo alemão, o von Papen. Nessa época, o presidente da Alemanha, embora os poderes já estavam na mão do Hitler, o presidente ainda era o Hindenburg. Hindenburg ia morrer em 1934. E aí então foi assinada uma concordata com o regime nazista. O Pio XII, futuro Pio XII, que articulou, foi o principal articulador dessa concordata, ele não era nazista, na realidade ele era contra os abusos. Ele conhecia muito alemão, ele tinha sido anúncio na Alemanha, ele falava alemão fluente, mas ele pensava que um documento assinado por Hitler poderia garantir os direitos da igreja. Isso aí foi um absurdo, né? Isso é lógico que a palavra dada pelo Hitler não vale nada, né? E aí depois isso aí não adiantou nada. Depois o Hitler vai perseguir a igreja. Isso daí apenas amansou a posição de vários bispos na Alemanha. A maioria dos bispos da Alemanha eram contra o nazismo, ao contrário do que é divulgado. Mas aí com a concordata, esses bispos ficaram calados, né, por causa da ordem do Vaticano, e aí essa resistência de bispos, salvo algumas exceções, acabou. A grande exceção foi von Galen, bispo de Münster, extremamente corajoso, mesmo correndo o risco de morrer, denunciou os abusos do nazismo, inclusive ao famoso, como é que ele chamava o nome? Ato T4, que previa o extermínio de todos os doentes mentais da Alemanha. Então o Hitler tinha lá um projeto de exterminar todos os doentes mentais inválidos da Alemanha. E de fato conseguiu matar um monte. E o von Galen denunciou isso. E denunciou isso publicamente. Por incrível que pareça, conseguiu a reversão pelo menos de uma parte do projeto. O von Galen diz, né, comentário sobre ele, que ele esperava que ele ia ser preso ou morto a qualquer hora pela Gestapo entrar lá e matá-lo ou prendê-lo, mas por incrível que pareça ele sobreviveu à guerra, apesar de todos os ataques violentos que ele fez contra o regime nazista. Ele também era anticomunista, violento também,
não tinha medo. Os discursos dele fomentaram uma resistência na Alemanha de leigos, que depois foi liquidada, foram presos e mortos, que chamava Rosa Branca. E o curioso do von Galen era muito valente mesmo. Quando depois teve os exércitos de ocupação na Alemanha, ele denunciou os abusos feitos principalmente pelos soviéticos, mas também abusos feitos pelos ingleses e pelos americanos, né? Denunciou os abusos dos soviéticos, foram brutais, principalmente contra as mulheres, mas também denunciou o roubo que os americanos e ingleses fizeram das indústrias alemãs, né? Foi um verdadeiro absurdo. Também acusou o governo inglês de promover uma fome deliberada na Alemanha. E aí o governo inglês puniu o von Galen tirando o carro dele. Aí em 46 ele se torna cardeal, e aí em 46 ele morre de causas naturais. Uma grande figura. O Bento XVI gostava muito dele. Iniciou-se um processo de canonização de von Galen, que eu saiba o bispo mais corajoso da Alemanha, né? Nessa época do nazismo. Então, aí o Hitler então conseguiu o que queria, e aí ele promove então, vai eliminar a oposição, vai controlar tudo, e vai iniciar aquele regime de horrores como que a gente sabe. Ele foi feita a noite das facas longas ou dos longos punhais. Foi um expurgo que aconteceu no dia 30 de junho de 1934, na qual as facções anti-hitleristas, né, a facção estracerista do partido, que era um concorrente do Hitler, vários foram assassinados. O Gregor Strasser foi assassinado, o Schleicher, aquele que tinha sido primeiro-ministro, que tinha brigado com o von Papen, brigado com os nazistas, também foi morto, e um monte de gente outro foi morto. Inclusive membros da SA e o líder, porque o líder da SA, o Ron, também tinha brigado com o Hitler, e aí também foi morto. Esse Ernest Ron, antigo aliado do Hitler, era comunista fanático. E aí, por fim, o único contrapeso que o Hitler teria na política alemã era o Hindenburg, que morreu em 1934. E aí o Hitler espertamente já tinha um projeto de lei para incorporar o cargo do presidente. Então a Alemanha passou a ficar sem presidente e todo o poder ficou concentrado no Führer, né? No cargo de chanceler do Reich. Houve um plebiscito, né? É inacreditável, um plebiscito no mesmo ano, em 1934, e a maioria das pessoas apoiou essa unificação do cargo de presidente com o cargo de chanceler. E no mesmo ano de 1954, o Rudolf Hess propôs um juramento que depois foi aceito pela legislação para todo mundo que fosse em funções oficiais da Alemanha, inclusive pelos homens, cujo juramento era o seguinte: Adolf Hitler é Alemanha, Alemanha é Adolf Hitler. Quem presta juramento ao Adolf Hitler faz um juramento à Alemanha. Todo mundo tinha que jurar, inclusive magistrados. Quem não jurasse era demitido do cargo. Alguns juízes corajosos se recusaram e aí foram exonerados. Então, realmente impressionante. Então, a ascensão do Hitler ao poder foi feita dentro da legalidade, né? Isso é curioso, mesmo que a lei não adianta nada. E a lei ou se interpreta a lei como quer, ou se muda a lei. Quem falou isso pela primeira vez que eu saí foi Aristóteles, lá na Grécia, lá, acho que no Comentários da Constituição de Atenas. Então, o que nós vemos que o Hitler ele fez tudo favorável a ele. Ele foi eleito, foi montado um governo apoiado legalmente pelo Hindenburg, passou um projeto de lei absurdo, mas tudo dentro da legalidade. Ele tinha o poder de alterar completamente a Constituição de Weimar, mas acreditem ou não, só precisaram ser mudados 4 ou 5 artigos da Constituição de Weimar, só. Então tudo que a Alemanha fez, de todos os abusos, extermínios e guerras, foi do ponto de vista técnico
do positivismo jurídico foi totalmente legal. É lógico que isso é um absurdo, eu não defendo o positivismo jurídico, defendo o direito natural, mas o Hitler mostra a falência do direito positivo puro, mostra a falência das leis olhadas sobre esse prisma aqui que está escrito, é o que vale. Repito, o Hitler não fez nada contra a lei. Se não me engano, o artigo que justificava a morte de judeus era um artigo vago que dizia que todo aquele que ferir o orgulho do povo alemão ou o povo alemão seja condenado à morte. Isso aí está escrito na lei. Então foi aplicada a lei, os judeus são contra a Alemanha, sejam condenados à morte. Isso daí, inclusive, desse tema de legislação, do Hitler não ter descumprido nenhuma legislação, ele chegou ao poder, conforme eu falei, já estou falando até demais que ele chegou legalmente, mas para frisar, foi usado como defesa dos nazistas. Os nazistas alegaram no tribunal de Nuremberg que eles não fizeram nada contra a lei, estava tudo previsto no ordenamento jurídico alemão. Do ponto de vista estritamente técnico, é verdade. A violação deles foi contra o direito natural, mas sob a ótica do direito, do positivismo jurídico, como se diz, foi tudo dentro da legalidade. Agora, como que os positivistas jurídicos, esses fanáticos da legalidade, que são contra o direito natural, explicam esse caso do nazismo? Na realidade, não explicam, dão rodeios, falam que sim e que não, e ninguém consegue dizer uma coisa razoável, porque os princípios do positivismo jurídico são absurdos e o nazismo prova isso. Bom, agora avançando então, em 1936 teve a crise da Renânia. O Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial, previa a desmilitarização da zona da Renânia na Alemanha. E aí o Hitler, de posse de todos os poderes, resolveu voltar a militarizar a Renânia, obviamente. E a França não fez nada. A França tinha invadido o Ruhr, conforme eu já tinha comentado na aula passada. E aí na crise da Renânia, mais uma vez veio a inação francesa, né? A inação francesa. A França não fez nada. Mais uma vez não. Começou aqui um movimento de inação francesa, que vai ter um movimento do apaziguamento, depois na guerra da Polônia. E a França não fez absolutamente nada. E Hitler chegou a comentar, que quem diz é Schiller: se os franceses tivessem marchado para a Renânia, teríamos que nos retirar, completamente deprimidos e desorientados, pois os recursos militares da nossa disposição teriam sido inteiramente suficientes para uma resistência mesmo moderada. O Hitler avança no comentário: uma retirada de nossa parte teria sido a ruína. As 48 horas que seguiram a penetração na Renânia, que ele mandou militarizar, foram as mais torturantes da minha vida. Os comentaristas dizem que se a França tivesse invadido a Renânia, tivesse se imposto, provavelmente o curso da história teria sido outro. Mas com a ocupação militar da Renânia, não só o Hitler já começava a pôr as mangas de fora, ele também aumentou a popularidade interna. A ocupação chegou com quase 100% do apoio popular, 98,8% aprovaram o ato. Por causa dessa fragilidade francesa, a Bélgica renunciou a uma aliança com a França. A França saiu com o prestígio muito abalado. E a Inglaterra também, porque ela não apoiou uma eventual invasão francesa. Ou seja, o que a França fez, em outras palavras, foi uma vergonha. E aí, então, Hitler foi para cima da Áustria e da Tchecoslováquia depois. Na Áustria, já tinha um forte movimento nazista na Áustria, mas eles não conseguiram ter a maioria. Teve um movimento deles em 32 dos nazistas. Em 34 o chanceler austríaco foi assassinado, houve tentativa de golpe de Estado. Em 37 foi o chanceler austríaco, cujo nome aqui impronunciável, Schuschnigg, era antinazista, tentou obter apoio na Inglaterra. A Inglaterra se negou a dar apoio para ele. Houve ameaças de invasão na Áustria e
A Áustria então não resistiu e aceitou o Anschluss, né, a unificação entre a Alemanha e a Áustria. Quando o Hitler teve ameaça, a Áustria não resistiu, aceitou na marra o Anschluss, e o Hitler foi recebido com festa lá na cidade de Linz, né? Ele era na região de Linz, na Áustria, foi recebido com festa. E a primeira coisa que foi feita depois do Anschluss foi, acho que pronuncia assim, não sei se pronuncia, se não sei alemão, foi a perseguição aos judeus. 130 mil, Viena era cheia de judeus, né? 130 mil judeus tiveram que fugir de Viena, 30 mil dos quais foram para os Estados Unidos. Dos mais de 65 mil judeus vienenses que foram deportados para campo de concentração, menos de 2 mil sobreviveram. E nessa perseguição que teve, com deportação e morte, as potências, as nações europeias ficaram quietas, não fizeram nada. Outra vergonha. Aí, na sequência, o Hitler foi em direção à Tchecoslováquia, né? A Tchecoslováquia tinha uma área dela chamada de Sudetos. Esses Sudetos eram de maioria alemã. Então, aí o Hitler, esses alemães queriam uma unificação com a Alemanha. O Hitler forçou isso, né? E aí tem foi o auge da política do apaziguamento, principalmente do ministro Chamberlain e do seu homônimo francês, né? Daladier. Os dois, então, o primeiro-ministro britânico e o primeiro-ministro francês, não queriam saber de guerra e fizeram então essa política de apaziguamento, de deixar o Hitler conquistar aqui e ali em troca de uma paz duradoura. Mais uma vez, fazer acordo com um tirano como o Hitler é a mesma coisa que não vai cumprir a palavra, é ridículo. Esses acordos só interessam ao Hitler. Esqueci de falar, quando foi feito lá a concordata, né, o Reich Concordat com o Vaticano, o Hitler mandou queimar os papéis da concordata. Lógico que ele não queria cumprir nada. E aí então, a vergonha dessa política de apaziguamento é que a Tchecoslováquia tinha um acordo com a Inglaterra, né, de proteção. O Hitler deu um ultimato, a Inglaterra se discutiu se ia para a guerra, não ia, e aí se discutiu que não deveria ter a guerra, que era manter o apaziguamento. O Chamberlain foi lá, conversou com o Hitler na ocasião e entregou a Tchecoslováquia de bandeja para o Hitler. Então aí o Hitler anexou os Sudetos, ao resto da Tchecoslováquia ficou um estado títere da Alemanha, e o Hitler prometeu, via acordo assinado por Chamberlain, que não teria guerra, que ficaria tudo por isso mesmo. E o Chamberlain voltou para a Inglaterra e foi aplaudido por ter evitado a guerra, tudo e tal. Ele até tem uma cena, que pode ver lá no YouTube, tem uma cena dele balançando o acordo assinado. Então ele falou que aquele acordo garantia a paz na Europa, que não ia ter derramamento de sangue, que ele tinha conversado com o Hitler, que estava tudo certo. Foi ver a cena dele ridícula, balançando lá o papel assinado, né? E essa anexação foi em setembro de 1939. E antes, 38, perdão, em 39, as tropas alemãs invadiram a Boêmia e a Morávia. O Daladier, que inicialmente a França queria uma coisa mais violenta contra o Hitler para da Tchecoslováquia, mas acabou cedendo. E o primeiro-ministro Daladier, que reconheceu o erro, dizendo o seguinte: hoje é a vez da Tchecoslováquia, amanhã será a vez da Polônia e da Romênia. Quando a Alemanha tiver obtido o petróleo e o trigo que necessita, voltar-se-á para o oeste. Temos evidentemente que multiplicar nossos esforços no sentido de evitar a guerra. Isso, entretanto, não será conseguido a menos que a Grã-Bretanha e a França se unam, intervenham em Praga, visando não novas concessões,
mas a independência da Tchecoslováquia. Se ao contrário as potências ocidentais capitularem novamente, precipitarão a guerra que tanto desejam evitar. Perfeito, parece até profético, foi exatamente o que aconteceu. E a perseguição aos judeus começou para valer na Alemanha, né? Teve o pogrom, que foi a noite, a palavra pogrom, se não me engano, é de origem russa, né? Quando havia os pogroms de ataque aos judeus no Império Russo. A noite dos cristais foi feita uma operação que matou um monte de judeus, prendeu, fez um monte de absurdos, né? Depois foram feitos um monte de leis contra o judeu, mas nós vamos abordar depois. Em 1939 foi feito o Pacto de Aço com Mussolini, né? Assinado pelo Tiano. Tiano era genro do Mussolini e o ministro das relações do Hitler, o Ribbentrop, né? Segundo o Pacto de Aço, estipulava para cada um dos signatários a obrigação, entre outras coisas, de se ajudarem militarmente um ao outro, desde a declaração das hostilidades, não estabelecia diferença entre agredido e agressor. Ou seja, se a Alemanha invadisse qualquer país, a Itália ia acompanhar. Se a Alemanha fosse atacada, e a Itália ia. Entre interações ofensivas e os gestos defensivos. Era uma promessa incondicional de ajuda militar. Ao tomar conhecimento mais tarde do projeto alemão, aceito quase sem modificações, o Tiano, o ministro do Mussolini, exclamou: "Nunca vi tratado igual esse, é dinamite." É verdade. Vamos falar um pouco da Gestapo, né? A Gestapo foi criada por Goering, era uma polícia política que dava carta branca para a Gestapo fazer o que quisesse. A Gestapo não estava vinculada a nenhuma investigação, nem jurídica nem administrativa, ou seja, se tornou um poder paralelo, fazia o que queria e não queria ser punido nada. Eles tinham um protocolo rígido, né, de identificação, que protegiam quem pertencia e tal. Vamos falar um pouco da Guerra Civil, Guerra Civil Espanhola. Foi um palco de ação do Hitler, do Mussolini e do Stalin. Então, a Espanha, em 31 na Espanha foi instalada então a Segunda República. Se tornou totalmente comunista, né? Teve o presidente Zamora, depois o presidente Dias, que teve como presidente o Largo Caballero. O Largo Caballero foi conhecido como Lenin espanhol. Então não é que lá na Espanha teve assim um movimento de esquerda moderado, não, eles eram realmente radicais comunistas, né? Houve perseguição aos católicos, morte, massacre, lá foi brutal mesmo. Foi assim, conversando, não, era esquerda moderada. Na Catalunha, onde o movimento foi mais violento, houve nacionalização dos bens, tudo lá. A Catalunha se tornou um país, uma região totalmente comunista, né? Lugares menos afetados por isso foi a Galícia, o extremo norte da Espanha, e na Extremadura, e também uma região da Andaluzia, mas a Catalunha e outras regiões ficaram bem radicais. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque eu acho que eu já comentei sobre a Guerra Civil em outras aulas. A Guerra Civil matou 500 mil pessoas na Espanha, né? E lá então foi palco os nacionalistas, né, que se opuseram ao governo comunista, chamado de republicano. O país entrou então em guerra civil, o termo correto é guerra civil mesmo, porque os dois lados estavam querendo controlar a Espanha, então não tem sentido falar em guerra de secessão, é guerra civil mesmo. E o lado nacionalista então foi apoiado pelo Hitler e pelo Mussolini, principalmente pelo Mussolini. E o lado republicano foi apoiado pelos comunistas do mundo inteiro e pelo Stalin. Teve vários comunistas que foram lutar na Espanha e tal. E o Mussolini se envolveu bastante na guerra. Ele enviou para lá 660 aviões, 150 tanques,
tanques, 800 peças de artilharia, 10 mil metralhadoras e 240 mil rifles. E de fato, os nacionalistas deram amplo liberdade para os italianos atuarem na guerra. E lá o Mussolini, os líderes italianos, né, adotaram a guerra célere, né, que era uma espécie de blitzkrieg à moda italiana, e funcionou muito bem lá. A marinha italiana também atuou bastante lá. Então foi um forte exercício. O número total de homens foi 50 mil italianos. Então, de fato, a Espanha foi um laboratório militar do Mussolini, ainda mais do que do Hitler. A Legião Condor, por sua vez, era alemã, né? De Força Aérea e do Exército da Alemanha. A Alemanha atuou principalmente, pelo menos com bastante empenho, na aviação, né? A aviação alemã atuou com força lá. Isso daí ajudou a treinar os pilotos alemães, né, na Segunda Guerra. Os pilotos alemães de longe eram os melhores pilotos do mundo, e uma coisa que ajudou muito foi o treinamento na Espanha, né? Depois nós vamos comentar dos pilotos alemães, né? Então, até aqui então nós vimos que o Hitler já estava com todo o poder na mão, já tinha feito o laboratório na Guerra Civil Espanhola, em 39 já tinha anexado, até 39 já tinha anexado a Áustria, a Tchecoslováquia. Então faltava a declaração de guerra, que aconteceu em setembro. Só que agora, como as aulas aqui ficaram meio picadas, né, Anjo? Então agora seria que a gente teria que abordar a invasão da França. Então a gente só vai introduzir ao começo da guerra com a França, que não vai dar para ver tudo, e aí a gente termina então. Então aqui acabou a parte das causas da guerra. Acho que deu três aulas, né? Essa aqui seria a terceira. Bom, de 3 de setembro de 1939, quando houve a declaração de guerra da Inglaterra e da França contra a Alemanha, e 10 de maio de 1940 é o que se chama de Guerra da Mentira, na qual a França e a Inglaterra simplesmente não atacaram a Alemanha, deveriam ter atacado. Isso eu já abordei em outro vídeo. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, é claro que quando a Alemanha invadiu a Polônia, é claro que a Inglaterra e a França teriam que ter atacado a Alemanha, claro. Aproveitava que eles estavam fragilizados lá na guerra na Polônia, atacava pelo oeste, claro. Isso eu já comentei no outro vídeo, não vou ficar falando aqui. Então essa guerra de mentira foi feita só movimentações. A França chegou a iniciar uma invasão na Alemanha, depois recuou, e a coisa ficou tão em paz na divisa entre França e Alemanha que se podia circular normalmente durante esse período. Quer dizer, uma coisa ridícula. A Inglaterra e a França imaginaram, né, projetos milaborantes, por exemplo, no Cáucaso, né? Teve uma operação no Cáucaso para impedir o acesso dos alemães ao petróleo. Isso aí não saiu do papel. Os alemães na Guerra da França iam dispor de 3 milhões de soldados, apoiados por 7.500 canhões, 2.500 blindados, 5.700 aviões. Ao lado da França, que também contava com exércitos da Inglaterra e do Benelux, somava um número próximo, um pouco menor de 3 milhões, era 3 milhões, entre 3 milhões e meio que a França tinha, e os alemães 3 milhões e meio, ou seja, não havia muita desproporção de forças. E os franceses tinham 1.000 blindados a mais que os alemães, e tinham 3.000 aviões. Uma das razões da França ter perdido a guerra foi questão mais de estratégia. Um dado interessante era o populacional, que eu acho que eu não comentei até agora. A população da Alemanha, nessa época, né, 1939, 40, era de 60 milhões. Mas com os territórios que a Alemanha tinha conseguido, passava para ter 80 milhões. E a França, na mesma época, já tinha 41 milhões. Quer dizer, a Alemanha tinha quase uma população do dobro de tamanho na França, quando os dois países começaram a combater para valer.
Teoricamente, o exército da França seria muito bom, muito competente, muito treinado, cada vitória na Primeira Guerra Mundial, etc. Mas nessa ocasião já estava decadente. Os generais da França estavam apegados a ideias ultrapassadas de trincheira, não viam o tanque de guerra como uma arma como os alemães viam, que era a técnica da Blitzkrieg, o principal item dela era justamente o tanque de guerra. Os franceses viam como tanque de guerra, não como arma principal, mas sim como apoio da infantaria, uma visão totalmente ultrapassada. E os franceses construíram a linha Maginot, uma das maiores elefantes brancos da história militar, acho que foi o maior deles, que foi uma linha defensiva de 200 quilômetros, desde a fronteira da Suíça até a floresta da Ardenas, na Bélgica. O que os franceses imaginaram? O Hitler não vai invadir pela Suíça, porque a montanha suíça é neutra, ele não vai invadir pelo Benelux, né? Benelux é Holanda, Bélgica e Luxemburgo, por causa que eles eram neutros. E onde o Hitler invadiu? Pelo Benelux. O Hitler ignorou a linha Maginot. A linha Maginot é um verdadeiro elefante branco completamente inútil. Foi gasto uma fortuna nessa linha Maginot. Eram 108 grandes fortes subterrâneos que guardavam uma linha de 15 em 15, quer dizer, havia um trem que andava dentro da linha Maginot, um trem pequenininho que andava. Eles contavam com ar-condicionado, tinha várias peças de artilharia, 152 torres móveis, mais de 1.500 cúpulas fixas de ataque, 340 peças de artilharia, mais de 100 quilômetros de galerias subterrâneas. Coisa realmente impressionante, notável e inútil. Se a França tivesse, em vez de construir a linha Maginot, ter investido em treinamento, mudado sua mentalidade militar, investido em tanque de guerra, os franceses eram bons, ter investido mais na aviação, eles não teriam perdido a guerra para a Alemanha nunca. Essa linha Maginot foi uma coisa completamente ridícula, o que gerou o chamado complexo da linha Maginot, que deu aos franceses uma falsa sensação de segurança. Então os franceses, quando viram a construção da linha Maginot, falaram: estamos seguros aqui. A combinação da linha Maginot com a diplomacia francesa, que supostamente eles confiavam, os franceses, nas vésperas da guerra, estavam seguros. A diplomacia está cuidando do caso com o Hitler, e se não cuidar, a linha Maginot nos protege. É o que se chamou depois o complexo da linha Maginot, porque depois viram que estavam redondamente enganados. A diplomacia foi ridícula e a linha Maginot inútil. Onde que depois o Hitler foi atacar a linha Maginot? Por dentro da França, claro, né? Aí depois ele conseguiu desmobilizar. Depois nós vamos ver isso. Desmobilizar tudo, aí sim, ele voltou contra a linha Maginot pela França, não pelo outro lado, claro. E a linha Maginot era, conforme eu falei, ultra confortável, ar-condicionado, etc. Agora, fora da linha Maginot, era o oposto. Havia, então, condições precárias, né? Havia muita insubordinação. Então, se conta que os oficiais não queriam postos longe da fronteira para não ter problema com guerra, ninguém queria saber de trabalhar, de treinar. Havia insubordinação de forma que o soldado falava para o superior, o sargento falava: olha, eu estou tirando um fim de semana de férias, aí tá bom. O oficial aceitava, ninguém estava nem aí, achava que não ia ter guerra, estava totalmente desorganizado, totalmente insubordinado. Alguns até nem batiam continência para os superiores, olha que absurdo, não batiam nem continência para os superiores. E, ainda para piorar, o inverno de 39 fez o maior frio em 50 anos. Aí sim que ninguém queria ficar no fronte lá na França. Todo mundo inventava uma desculpa para fugir da linha de ataque. E ainda, na cúpula do poder francês, o primeiro-ministro Paul Renault estava brigado com Gamelin, que era o comandante supremo das Forças Armadas. O Paul Renault não tinha condição de demitir o Gamelin, porque ele era o líder das Forças Armadas, e o Paul Renault tinha visões militares melhores do que o Gamelin.
O Paul Renault tinha contato com o Charles de Gaulle, e o Charles de Gaulle tinha estudado essas questões de guerra e era favorável a umas técnicas parecidas que os alemães iam usar, que seria a Blitzkrieg. O termo Blitzkrieg foi cunhado por jornais, né? E o grande teórico da Blitzkrieg na Alemanha foi o Guderian. Mas houve algum ensaio de guerra rápida na Primeira Guerra Mundial e o de Gaulle sabia disso. De Gaulle chegou a publicar um livro defendendo ideias parecidas do Guderian. E, se não me engano, até o Guderian leu esse livro do Charles de Gaulle. E o Charles de Gaulle tinha contatos na alta cúpula militar, tinha contato até com o primeiro-ministro, tentou convencer os militares de mudar o pensamento, né? Conseguiu convencer o primeiro-ministro, mas não o resto da cúpula militar. Então, estava tudo preparado para um desastre. Crise entre o primeiro-ministro e o chefe supremo, desconforto na frente, insubordinação, uma linha marginal completamente inútil, os franceses achando que não ia ter guerra, estava tudo caminhando por um fracasso completo. E aí então o nome código Bom, isso acho que a gente agora, quando vai entrar nos detalhes da guerra, é melhor ir para a próxima aula, que acho que a gente vai ter que usar aí um mapa. Só os últimos comentários. O Hitler achava que a guerra seria decidida na França mesmo. E achava que com a queda da França, a Inglaterra ia pedir a paz. Esse era o plano. Hitler conseguiria vencer na França, estaria tudo acabado, não ia acontecer mais nada, a Inglaterra ia pedir paz e o Hitler ia ser o senhor da Europa. Esse era um pensamento que Mussolini e o Hitler chegaram a ter nessa época. E aí então encerramos aqui a fase das causas da Segunda Guerra Mundial, e a próxima aula a gente vê a invasão da França. Então. Dúvidas? Professor, qual era o principal financiamento do Hitler, né? Ele deu tanto dinheiro para poder fazer uma Alemanha tão forte, né? Então, esse tema é interessante. Primeiro, a Alemanha era rica, né? Então podia contar com autofinanciamento. Mas também teve muito financiamento internacional de bancos americanos e de empresas americanas. A Ford investiu lá, a IBM investiu lá, bancos americanos investiram lá. Tem um livro que relata muito bem os financiadores de Hitler. Então tinha grandes banqueiros internacionais que financiaram lá. Mas tinha, a Alemanha era muito rica na época, né? Então tinha um autofinanciamento, eles podiam se autofinanciar, mas eles contaram com o capital internacional. E com grandes empresas. A IBM fez um investimento pesado lá, a Coca-Cola e outros. Teve uma época que a Alemanha blefou bastante, né? Como assim? Não sei, eu vi alguma coisa naquele livro que a gente conversou, que teve uma época que a Alemanha fazia aqueles desfiles militares e os carros eram de madeira, era tudo de mentira. No começo, né? Porque a Alemanha não tinha, né? O armamento, a Alemanha teve um boom de armamento no pouco antes da guerra, nos anos. Isso que eu falei, em 1936 eles não tinham condição da guerra. A ascensão militar alemã foi surpreendente. Mostra uma capacidade industrial realmente impressionante. Eles saíram é lógico, eles tinham um exército bem treinado, que tinha sido treinado na União Soviética, tinham uma doutrina militar, né, desenvolvida pelo Guderian, que era a melhor do mundo, tinham excelente tecnologia em vários níveis, só que eles não tinham dado escala. A escala que eles deram em poucos anos foi realmente surpreendente. Surpreendente mesmo. Em alguns anos já estavam com um monte de equipamento. Realmente foi impressionante. Aí não precisou mais de blefe. Então, tá bom. Então vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós. Pai.